Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow. Já estamos, segundo a Débora, em clima de Natal. Adoro. Então eu tô colocando a musiquinha de Natal pra gente conversar um pouquinho. Juliana Rosa, economia com Juliana Rosa. A gente tem que falar de coisas mais variadas. Vem cá, Juliana, eu tô animado, sabe? Porque falar com você é sempre muito agradável. Você traz notícias importantes para nós, nem sempre muito positivas, mas eu quero que você nos tranquilize. Você consegue? Ou hoje você vai trazer uma notícia pra gente ficar preocupado? Não, o negócio tá feio, né? Nossa Senhora. Mas a gente pode tentar, né? Porque nem tudo tá ruim, né? Oi, tá ruim ou é uma impressão minha? Oi? Tá me ouvindo bem? A gente ouve. O som tá um pouquinho abafado, mas dá pra ouvir, Ju. Bora lá. Nem tudo tá ruim, mas... Sexta-feira a gente sabe positivo. Alguma creca deu aqui, então, mas vocês estão me ouvindo bem. Uhum. Bom, o Neg tá ouvindo a Ju? Não, eu escuto. Parece que ela tá falando... Eu não ouço com muita qualidade, mas tô ouvindo. O importante tem uma notícia importante na área da indústria, né, Juliana? Que eu acho que é algo que merece sempre ser lembrado. O papel da indústria, embora não ocupe dentro do nosso PIB o que ocupa serviços e tal, ele está por trás de serviços, né? Você vende hoje um automóvel e você tem toda uma linha de serviços depois que acaba contribuindo com o PIB de forma muito importante. E a indústria brasileira não está apresentando números tão admiráveis, né? Ao contrário, os números são preocupantes. Conta para nós. Então, a gente ontem falou de recessão da economia brasileira e o dado era do terceiro trimestre. E é importante esse dado de hoje da indústria porque é um dado referente já ao quarto trimestre, é um dado de outubro. E o número da produção industrial preocupa, porque mostrou queda da produção industrial no mês de outubro e uma queda maior do que estava sendo previsto. O número é queda de 0,6% em outubro em relação a setembro. A previsão era de uma alta de 0,7%. E por que essa alta não está vindo da indústria? Quando a gente vai procurar aqui nos dados o que está pior, você vê que é uma coisa bem espalhada. A maior parte dos segmentos da indústria continua caindo. E o principal motivo é a falta de peças. A gente ainda sofre aqui no Brasil, assim como o mundo todo, com um problema de entrega de peças. Foi um problema causado pela pandemia, as cadeias produtivas mundiais foram afetadas pela pandemia, fornecedores quebraram pelo caminho, ou na volta acabou sendo rápida demais e as demandas não estão sendo atendidas. O atraso na entrega de matéria-prima, principalmente semicondutores, a indústria automotiva, é o exemplo mais grave quando a gente olha aqui os dados da indústria. Agora, quando a gente olha aí para os próximos meses, claro que em algum momento essa situação de falha nas cadeias produtivas mundiais, ela vai se normalizar. O problema, Neg, é que, fazendo um link aí com a recessão que a gente falou ontem, a fotografia mesmo da economia é muito de estagnação. Né? Não chega a ser nem de recessão, porque a gente deve melhorar um pouquinho agora no fim do ano. No ano que vem, o crescimento médio esperado é em torno de 0,5%, mas o sentimento que a gente tem é que a economia brasileira está muito parada, né? Independente se ela vai ser mais 0,01 ou menos 0,01, é perto de zero, né? Ela ronda o zero, ali o indicador da economia brasileira. E o da indústria, ela vai sofrer também com essa inflação muito alta que, né, nós e você ouvinte certamente sente muito no bolso. Então, se você gasta muito para
pagar suas contas básicas. Mal dá para pagar as contas básicas, porque os grandes vilões da inflação são exatamente as nossas contas básicas. É conta do supermercado, é a conta de luz, é combustível, é gás. Então, mal sobra dinheiro para você consumir outras coisas, né? Eletrodomésticos, eletroeletrônicos, carro, produtos industriais. E aí, o INEG fica, na verdade, a gente tem um cenário onde o setor de serviços cresce, né? Turismo agora, né? Com a volta aí do setor de serviços com a vacinação. A gente tem a agropecuária, que sofreu com problemas climáticos, mas que agora já está indo bem. A chuva está boa aqui no Brasil, né? Que assim seja, que São Pedro nos ajude, mas ainda assim o fôlego de consumo é muito limitado no Brasil por causa dessa inflação muito pesada aí no nosso bolso. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Juliana. Quanto disso é conjuntural e quanto disso é estrutural? Por exemplo, nos Estados Unidos, a indústria já empregou, no passado, 1 de cada 4 americanos. E hoje ela emprega 1 de cada 10 americanos. E, no entanto, isso é estrutural, não é resultado de nada conjuntural. Você tem um processo no mundo de desindustrialização, ou melhor, de uma redução da participação da indústria no PIB dos países, que vem acontecendo, como aconteceu com a agricultura, que já foi 100% da economia mundial, depois ela foi perdendo espaço para a indústria perdendo espaço para serviço. A própria China hoje tem muito mais serviço do que indústria. É uma soma das coisas, ou seja, a gente tem um problema conjuntural grave associado a uma redução estrutural e que gera uma loucura, uma angústia no setor industrial muito grande, porque as duas coisas acontecem ao mesmo tempo, ou é mais conjuntural? Eu queria entender o que esse número retrata, se é só um momento ou se é o filme que está indo num caminho meio inexorável. Com certeza é o filme, né? Isso que você colocou é importante. A gente tem os problemas de curto prazo e a gente tem os problemas de longo prazo. Isso em toda a economia. A gente tem uma dificuldade grande de atacar os problemas estruturais. A gente fez a reforma da Previdência e não fez mais nada, né, a partir disso. A gente não fez a reforma tributária, não fez a reforma administrativa. Estamos aí comemorando, né, olha só, o mercado financeiro ontem com a recessão, um dia de anúncio de recessão, a Bolsa bateu recorde, subiu mais de 3%, porque o mercado estava comemorando a aprovação da PEC dos precatórios, que é uma PEC horrível, que no final das contas diz que era para ajudar os pobres e criou um gasto maior do que era necessário, com um monte de interesses eleitorais, que provocou uma piora da economia, ou seja, se atrapalhou os mais pobres, né, com menos crescimento, menos geração de emprego, e o restante todo da sociedade que não tem o auxílio emergencial, o auxílio Brasil, aliás, né, não vai ter direito ao auxílio Brasil, nem vai ter o emprego, aqueles que vão ficar sem nada, né, e o mercado comemorou porque o risco era que, se não aprovasse a PEC, podia ter uma solução pior ainda para se gastar mais no Brasil. Então, a gente está sempre comemorando o pior cenário, aquela coisa dos males no menor, porque o risco no Brasil é sempre as coisas piorarem por interesses políticos de curto prazo, né? Não interessa fazer projetos de longo prazo, porque não é isso que dá voto, e o Brasil está sempre refém dessa discussão. Quanto tempo, né, INEG? Abafa o caso que você é mais velho que eu. Quanto tempo que a gente ouve falar de reforma tributária, reformas estruturais, de instigar o Estado, isso sempre fica para depois, porque não é prioridade, né? Não dá voto. Então, a gente está sempre falando no depois. E acho que a grande angústia é que a gente não consegue hoje saber quando que o Brasil vai ter um projeto para valer estrutural. Esse é o debate aí da campanha eleitoral, é economia, né? A gente não quer mais discutir questões de curto prazo, a gente quer um país que, de fato, tenha propostas de crescimento sustentável. A gente está nesse voo de galinha há muito tempo, né? Cresce, daqui a pouco você vê o mundo todo agora cresceu,
e vai continuar crescendo, né? A gente fez o V, né, que o Paulo Guedes fala, crescemos, e agora estamos na raiz quadrada, que os economistas gostam de letra, né? A gente fez o V e agora está de lado. Por quê? Porque a gente não tem nada que sustente um crescimento robusto, a gente não tem reforma, a gente não tem competitividade, a gente não tem projeto, a gente não está avançando nas grandes questões que o mundo está avançando, nas tecnologias, nos carros elétricos. A gente não está avançando em nada disso, né? A gente está discutindo por curto prazo, sempre correndo atrás do próprio rabo aqui, né? A gente está sempre muito olhando aqui o nosso próprio umbigo, né? Não estamos olhando para as próximas gerações. Economia, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente na segunda-feira. Valeu, obrigado, beijão. E Feliz Natal, então, já que vocês estão em clima natalino. E até o Natal a gente vai conversar muito aqui. Feliz Natal todo dia, né? Mas a gente pode falar todo dia isso, é isso aí, Fábio. Valeu. Valeu, Ju, beijo.